Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Núcleo Vet. Dessa vez um trabalho especial em parceria com a AgriNews Brasil, a editora da AviNews, NutriNews e Suíno Brasil, dentro da Poultry Fair, na 25ª edição do Simpósio Brasil Sul de Avicultura. Aqui em Chapecó a gente vai conversar com o palestrante Dilvo Casagranda. Ele é diretor de exportação da Aurora Cop. Trouxe reflexões fundamentais sobre o papel do Brasil no mercado internacional de carnes durante a sua palestra. Seja bem-vindo, Dilvo. Obrigado. Estamos à disposição aí para discutir um pouco o tema, foi apresentado no nosso simpósio, e poder deixar esses esclarecimentos e esse entendimento em relação ao cenário internacional e às exigências que o mercado internacional nos coloca para a carne de frango brasileira. E aqui ao meu lado está o Vinícius Rodrigues de Quadros. Ele é diretor de produção da Agrogen, foi o moderador da palestra do Dilvo. O Vinícius nos acompanha nessa entrevista, trazendo contribuições próprias para essa conversa. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim também foi um privilégio aí poder moderar a palestra do Dilvo, né? Trouxe informações muito importantes para o nosso setor. Dilvo, a gente já ouviu muitos elogios aqui à sua palestra, o pessoal que estava lá já estava dando alguns feedbacks para nós. O que você considera mais estratégico hoje? É ampliar mercados ou agregar valor ao produto brasileiro? Um desafio importante para o Brasil é estar presente nos principais mercados mundiais que importam carne de aves e trabalhar na expansão das nossas exportações, que é onde nos permitirá podermos ampliar nossa avicultura. Hoje nós consumimos internamente 46 quilos de carne de frango por habitante ano. E o crescimento fica um pouco limitado. Não podemos esperar de que o nosso consumidor brasileiro vá superar os 50 em muito, pela disponibilidade que nós temos de carne no Brasil e pelo hábito alimentar da população brasileira. Então, o nosso foco é direcionar nossos esforços para cumprir as exigências internacionais e assim colocar o nosso produto nos diversos países importadores, buscando ampliar nossos volumes de participação, muito mais do que os nichos de mercado específicos que são muito disputados e que realmente os países são bem mais protecionistas quando nós falarmos em produtos elaborados ou semi-elaborados. Então o Brasil tem sim um foco e continuará sendo o grande player mundial de carne de frango in natura. Quando a gente fala de mercados específicos, o Brasil está preparado de forma consistente para cumprir as exigências de mercados premium como o Japão e a União Europeia? Sim, o Brasil está preparado. A competência que foi desenvolvida na atividade avícola, seja ela pelas iniciativas privadas, seja ela pelas empresas públicas, pela orientação e a junção de todos, nós conseguimos penetrar nos mais diversos mercados. Ainda existem algumas barreiras em mercados populosos, onde a gente poderia sim também estar ampliando nossas exportações. Cito aqui o caso de Índia, o caso de Nigéria, o caso da Indonésia, que tem uma grande população, mas nós ainda não superamos as negociações das barreiras comerciais com esses países. É um desafio que nós teremos pela frente, porque só nesses países tem mais de 2 bilhões de habitantes que nós ainda não estamos acessando com a carne de frango do Brasil, apesar de hoje já sermos o maior exportador mundial de carne de frango para o mundo. E diante desse cenário aqui, a gente está aqui no simpósio e a gente teve aí o recente anúncio do tarifaço nos Estados Unidos. Isso aí mexeu com bolsas do mundo inteiro. O senhor acredita que isso pode reconfigurar forças no mercado internacional de carnes? Como que o Brasil pode se posicionar nesse novo cenário? Como citei na palestra, o tarifaço é algo muito novo, ou seja, não temos nem uma semana do assunto. A toda ação corresponde a uma reação. Há muitos assuntos ainda a serem melhor entendidos. E que nível isso será imputado nos mercados de forma definitiva?
como que essas reações que vêm acontecendo serão sustentadas. Por isso, é um pouco difícil neste momento ainda podermos dizer. Está claro para todos que o tarifaço vai ser positivo ou negativo? Claro que para o comércio mundial, no primeiro momento, ele se assusta. Mas eu acredito numa acomodação, porque a globalização veio para ficar. O comércio internacional só cresceu e continua crescendo. Claro que sofrerá alguns ajustes, mas para o Brasil e para o nosso setor, eu entendo sim de que teremos muito mais oportunidades do que dificuldades, uma vez que o Brasil é altamente competitivo e o Brasil está presente nos 4 cantos do mundo com a carne de aves. Por isso, penso eu que teremos sim boas oportunidades a serem exploradas. Vinícius, você é uma pessoa que tem bastante experiência também no setor. Como que você vê essa situação? Que tipo de sentimento isso provoca no pessoal que está aí atuando na ponta direta do setor? Na verdade, a gente vê com otimismo, né? São oportunidades para todas as empresas, para crescimento, para expansão das atividades. Né? Nós que trabalhamos na área genética também vimos isso de forma positiva, né? Um mercado para frente. Inclusive o Diego trouxe números bastante expressivos aí de aumento de produção para os próximos 10 anos, né? Trazendo aí talvez uma demanda muito maior para exportação nesse período, mas ele foi bastante otimista, né, no que ele colocou nesse sentido, até mesmo em função se tu for pegar os últimos 3 meses aí de exportação que nós tivemos, bastante positivos aí na faixa de 14%. Exportação, então, na verdade, é um otimismo muito grande para todo o setor. Né? E Vinícius, você estava acompanhando a palestra do Dilvo, você recebeu algumas perguntas do público, qual que foi o principal, o ponto quente da palestra? Acho que um ponto importante ali que foi questionado e o que o Dilvo respondeu, e até posso devolver para ele explorar um pouquinho mais, foi a questão sanitária, né? A gente está num público aí bastante atuante lá na ponta, né, em todas as áreas da avicultura, e a parte sanitária é algo que nos preocupa, né? Nós somos privilegiados até o momento de nunca ter influenza aqui no Brasil, mas ela está cada ano fica mais próxima, a gente fica com mais riscos, e a gente sabe que a nossa questão sanitária é algo que faz com que a gente não tenha essa barreira hoje, né? Mas no momento que a gente tiver algum problema, isso pode se tornar muito, muito forte e muito restritivo para nós. E qual que é a pergunta que você faria para o Dilvo? Justamente isso, essa questão da sanidade, né, Dilvo? Te questionar de novo um pouco sobre isso, mas o quanto as empresas e o governo estão preparados realmente no momento de uma crise, e o que a gente pode se precaver para, no momento que possa vir a acontecer, a gente realmente está preparado e minimizar os aspectos que a gente vai ter de barreira para outros países para exportação, principalmente. Como eu citei na apresentação, a questão sanitária é fundamental, é o nosso passaporte para o mundo. É a condição sine qua para você poder exportar ou não exportar. Inclusive, fiz a referência de que outros fatores nos tiram competitividade, nos tiram rentabilidade, mas a questão sanitária nos proíbe de exportar. E isso seria catastrófico para um setor que está consolidado e que tem, dentro da exportação, um alicerce grande e uma possibilidade de crescimento muito significativa que foi abordado na palestra. Então, esse tema chama a atenção, e essa colocação do Vinícius aí de o quanto nós estamos preparados, acredito que nós temos sim aprendido nos últimos anos a lidar bem com isto e a nos prepararmos, porque não fomos o primeiro a ter focos. Temos as experiências passadas na Europa, as experiências passadas na Ásia, nos Estados Unidos, para nos espelharmos e para que, em caso de ocorrências, a gente
tenha ou seja mais assertivo nas ações para contrapor isto. O Brasil tem trabalhado forte, as empresas, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é o nosso órgão representativo, no sentido de, junto aos países importadores, estabelecer a compartimentalização, ou seja, o reconhecimento dos limites por estado ou por município, que isso, em caso de focos, nós teríamos um impacto menos significativo nas exportações. Então, esse trabalho está sendo feito, além da preparação dos profissionais que atuam no setor de sanidade avícola. Existe uma consciência, não que isso nos garanta que não vamos ter focos, mas está se fazendo todo o possível e, como eu disse na apresentação, vamos sim ter isso como nosso foco estratégico. Vamos dormir de consciência tranquila que estamos fazendo, fizemos e continuaremos fazendo a nossa parte. E para encerrar, Dilvo, eu sempre que eu vejo esse tema da questão da influenza aviária, chegando a mamíferos e etc e tal, e o trabalho nos Estados Unidos, que é um país altamente impactado pela influenza aviária, a gente sabe que quando um país tem um volume muito grande de prejuízo, eles acabam começando a pensar na possibilidade da adoção da vacina, né, como uma estratégia de luta contra aquela doença. Quando as empresas brasileiras exportadoras olham para o mercado futuro, coloca-se na balança a possibilidade de crescimento das exportações brasileiras em os Estados Unidos vindo a adotar a vacinação, considerando que isso pode fechar muitos mercados para carne de frango dos Estados Unidos? Sem dúvida, a questão da vacinação é algo assim bastante discutível ainda, né? Os profissionais da área, os pesquisadores debatem muito esse tema e temos claro que a França está bastante adiantada com experimentos, inclusive utilizando já em nível de produção comercial, mas é uma incógnita que não está bem clara, por isso existem as correntes que defendem sim ou não. Nós, creio eu, que estamos cientes de que vamos trabalhar sem uso, porque não temos foco. Se um dia vier a ter, podemos avaliar o tema, mas a prioridade é a nossa biosseguridade e sim desenvolver todas as ações de prevenção. Isto será algo que será um carimbo em nosso passaporte como um ponto a mais para as exportações brasileiras crescerem. Vinícius, quais são suas considerações finais? Eu ainda nessa parte de sanidade, a gente vê os anos, se tu pegar os anos ali os últimos 2 anos atrás, né? Se a gente for olhar os abates sanitários que nós tivemos, reduziram de forma considerável, né? E coincidentemente ou não, foram bem na época que a gente estava na pandemia, né? Então, onde se atuou muito mais forte em termos de cuidados, da própria biosseguridade das pessoas, e isso acabou implicando também na própria iminência de uma influenza, logo ali na frente também, que as empresas começaram a ter cada vez mais cuidados com biosseguridade, e isso foi efetivo, né? Não só pensando em influenza, mas para outras doenças. Então, eu acho que muito antes de se cogitar, se pensar em vacina ou qualquer outra medida, as medidas de biosseguridade são as medidas a serem feitas, até porque a gente ainda não tem nenhum caso aqui, e se tiver, eu acho que a gente tem que tratar isso como medidas para erradicar e controlar, mas ainda não entrar nessa de vacinação. Dilvo, qual que é a tua mensagem final para os nossos seguidores? Estejamos atentos, cumprindo nossa missão, promover o desenvolvimento sustentável da avicultura brasileira, com responsabilidade, e aproveitarmos as oportunidades, sim, trazer divisas ao país e permitir que nossos produtores que trabalham lá no campo, desenvolvendo essa atividade onde começa toda a cadeia, possam continuar se desenvolvendo, crescendo e cumprindo nossa missão de alimentar o mundo. Obrigada, Dilvo. Obrigada, Vinícius. Foi um prazer estar com vocês aqui. Pessoas experientes de empresas importantes que têm uma representatividade muito grande, uma inserção no mercado internacional e têm know-how para nos trazer as melhores dicas, né, para esses assuntos tão importantes.
não esquece de acompanhar os canais @NúcleoVet no YouTube e @AgriNewsPlay. Os dois canais de comunicação no YouTube, onde você acessa conteúdos de qualidade trabalhados de forma muito séria. Se inscreve no canal e curte o vídeo. Obrigada!